Boa noite, pessoal! Como vão? Tudo bem? Carlos Matias chegando agora com a Matemática Humanista, episódio 4. Hoje é um dia bem interessante, a gente vai falar sobre matemática e emoção. Esse é um tema complicado, né? Assim, são duas entidades, eu diria, que culturalmente elas estão quase que à parte, né? A gente vai conversar bastante sobre isso hoje, não apenas sobre matemática, não apenas sobre emoção, mas eu queria apresentar uma série de perspectivas para vocês que transcendem a matemática e que invadem as artes, a música, a pintura, a literatura. Então eu queria falar um pouco sobre isso em termos bastante amplos. Na verdade, esse primeiro programa de hoje, que é o episódio 4, sobre matemática e emoção, ele é um primeiro capítulo desse grande tema. O episódio 5, né, que é a semana que vem, e o episódio 6, que é o episódio seguinte, ele vai tratar dessas coisas. Ele vai tratar da matemática e da emoção em níveis ainda mais profundos e mais próximos dos estudantes, próximos das práticas do professor, próximas das questões que envolvem a aprendizagem. Hoje a gente vai falar sobre em termos culturais mais amplos, a gente vai começar a afunilar, e a gente vai chegar num ponto bastante interessante no episódio de hoje. No episódio que vem, a gente vai abordar a música de uma maneira super humanista, bem interessante. A gente vai falar sobre como que a matemática e os ritmos musicais podem ser conectados de uma maneira criativa, não apenas descritiva, mas de uma maneira bastante interessante, visceral, orgânica. E no episódio seguinte, que é a grande conclusão, que é o fechamento, que vai ser no episódio 6, onde eu vou falar sobre o projeto Drumat, que é um projeto no qual eu trabalhei há alguns anos, e eu passei um tempo no Instituto Benjamin Constant com as turmas de alfabetização, jovens com deficiência visual total ou baixa visão, e a gente trabalhou um tempo juntos lá, as turmas de alfabetização, e eu vou relatar um pouco, contar para vocês como foi essa experiência. Foi muito interessante, um trabalho envolvendo séries iniciais, um trabalho super inclusivo, usando apenas sons, né? Muito interessante. Quase que eu diria, não vou dizer uma metodologia, mas um conceito e que tenta buscar no ensino e na aprendizagem recursos sonoros, né? Como contextualizadores, agentes de contextualização. Então vai ser muito interessante, não percam. Então boa noite a todos. Deixa eu ver quem já está presente aqui. Tem boa noite, tem Priscila Areias, boa noite, sempre junto. Ricardo também, boa noite para vocês. Obrigado pela presença. Bom, hoje eu já vou começar, não sei se vocês lembram, mas no episódio passado eu comecei com uma história bem interessante, que é uma enquete ao vivo. Então eu hoje vou começar também com uma enquete ao vivo. Queria fazer essa enquete com vocês, queria que vocês participassem dessa enquete já no início do programa. Na verdade, ela vai ficar aberta até o final. Eu vou voltar a ela, relembrar. O pessoal que for chegando no meio do caminho, for chegando mais tarde, eu vou dar um alô para vocês se lembrarem. Mas gostaria que aqueles que já estão presentes agora, que eles pudessem votar, já começar a votar, já para começar a computar. Essa vai ser uma enquete que vai percorrer toda a minha fala no dia de hoje. Acho que vai ser bem interessante. E no final, a gente vai ter outras enquetes para fazer o nosso fechamento. Eu achei aquela experiência do episódio passado o máximo. Eu adorei no episódio 3. Então hoje, aqui no episódio 4, eu vou fazer uma coisa parecida, mas eu já vou começar com uma agora. Tá certo? Então vamos a ela. Então a história é a seguinte. Já está aberta a votação. Para quem não sabe como vota, eu vou ensinar agora, rapidamente, aqui como é que vota. É o seguinte, olha. Pega o celular de vocês, quem tiver em casa, no desktop, pode ir no navegador, abrir uma outra janela no navegador, ou pode ser no celular, tá certo? Aí vocês vão no site www.menti, com i no fim, menti.com. Não é para mentira, eu sempre vou falar isso, é para falar a verdade. E aí, quando vocês entrarem no site, vocês vão ver que há
um lugar para colocar um código. Esse código é o código de acesso à sala da enquete. Na verdade, são 4 enquetes hoje. Então essa é a primeira, tá certo? Então eu vou... Vamos lá. Já está aberta para vocês responderem. Então vamos lá no site www.menti.com, já tá votando. Ó. E use o código 893739. E a pergunta é, nas vezes em que você perguntou para alguém, você gosta de matemática? E você ouviu a resposta, vocês podem votar em mais de uma, tá? Não é uma só não, vocês podem votar até em todas, se vocês quiserem. Mas eu gostaria que vocês escolhessem aquelas que aparecem com maior frequência. Se forem 2, se forem 3, se forem todas, enfim. Eu queria que vocês escolhessem a resposta que aparece com maior frequência. Né? Claro que as respostas elas variam de todo jeito, mas se vocês puderem escolher uma classe que ela esteja mais próxima, então podem votar já. Já está aberta a votação. Eu vou dar um tempinho aqui, só para vocês verem. Então nós temos: eu odeio matemática, eu acho mais ou menos, eu amo matemática e eu não ligo para matemática. Tá? Então, grosso modo, seria uma de que realmente liga e não gosta, uma que liga, mas acha mais ou menos, a outra que liga e adora, e a outra que não liga. Tá? Então são 4 alternativas. Então, queria que vocês pontuassem aí agora ao vivo, a gente está ao vivo no YouTube, escolhessem a votação de vocês. Então o pessoal está votando, eu vou deixar vocês votando e vou seguir adiante. Tem mais pessoal, o pessoal está chegando na área, mais gente chegou. Temos Daniele Bruno, bem-vinda Dani, Marcele, bem-vinda Marcele, Rafaela Andrade, boa noite, obrigado pela presença, obrigado a todos vocês, estou muito feliz de tê-los aqui. Então, vamos começar a nossa conversa sobre matemática e emoção. Então, vai ser uma série, 3 episódios tratando sobre esse grande tema, hoje com questões culturais super amplas e afunilando até a relação com o estudante. E nos 2 próximos episódios, um aprofundamento até na sala de aula, até na hiperintimidade. Eu vou contar detalhes aqui de todos os percursos que foram vividos lá no Benjamin Constant e também em trabalhos que eu faço da Universidade Federal Fluminense como professor. Tá bom? Então vai ser super interessante, vocês não podem perder. Dia 25 de fevereiro é o próximo episódio, a gente vai dar continuidade. Então obrigado para quem está votando, vai continuar aberto, eu vou partir para a próxima e ao longo do nosso episódio eu retomo, tá bom? Então vamos lá. Matemática e emoção. Então eu queria falar um pouco sobre isso em termos culturais, em termos bem amplos. Veja, eu queria colocar, quem lembra disso, pessoal, eu tô mais velho, o problema de ser mais velho é a idade, rapaz. Então, essa foi uma série que eu vi na década de 70 na TV pra caramba. Eu era garoto. E eu vi isso daí, mas ainda passa, até um tempo atrás tinha no Netflix, eu acho, enfim. Mas o pessoal que gosta de ficção científica, a série Jornada nas Estrelas, né? Então, eu acho engraçado que, para quem não conhece, tinha um personagem que esse que está na foto chamado Spock. E o Spock, ele era um sujeito que ele era vulcano, que era uma raça, enfim, de humanoide que existia na série. Então o Spock, ele era vulcano, ele tem um símbolo de saudação que é assim, né, que ele está fazendo aí na foto. E ele era caracterizado na série como um sujeito lógico, frio, sem emoção, sabe? Mas isso é lógico. Ele tinha umas tiradas de algo ser lógico, de não demonstrar emoção ou de não deixar-se afetar pelas emoções. Talvez efetivamente senti-las, né, naturalmente, mas não exteriorizá-las, não manifestá-las ou não compartilhar o sentimento dessas emoções. Então, eu digo que a gente vive um pouco em relação à matemática uma síndrome de Spock. Uma síndrome que eu chamo de síndrome de Spock seria
essa imagem de que o matemático, ele por estar mais próximo, em um certo sentido, do universo da lógica, ele, consequentemente, ele é um sujeito mais frio, ele tem dificuldade de externar emoções. Ah, fulano é matemático, a fulana é matemática, ela é muito objetiva, né? Então tem uma série de características, de atributos que são atribuídos, né, naturalmente aos matemáticos, e que passam por essa figura caricata do Spock, né? A coisa, o matemático não gosta de poesia e não gosta de história, né? Matemático não gosta de humanidades, né? Nada ligado às humanidades. Ou então o oposto também, né? Ah, quem cursa letras, por exemplo, odeia matemática, né? Então eu falo sobre isso com alguma recorrência e com alguma frequência. Eu acho isso lastimável. Isso está super assim concretizado no universo cultural, e a gente tem que tratar de combater essa visão, né? A Matemática Humanista, ela é um programa que busca combater isso. Hoje a gente vai falar de emoção. Sim, todos sentimos, né? Fazendo matemática profundamente, ela é fundamental. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Na escola, como que essa síndrome de Spock se manifesta? Ela se manifesta, por vezes, em forma de preconceito. Se há professores, colegas me assistindo, professores que atuam hoje nas escolas, certamente já devem ter ouvido outros colegas fazendo piadas sobre pedagogos, como se ser pedagogo fosse algo que imprimisse ao sujeito a característica de não ser objetivo, de não conseguir chegar ao ponto, e esses papos de pedagogo, falta uma objetividade, o sujeito é pedagogo, esses papos de pedagogo que não chegam a lugar nenhum, esses são preconceitos terríveis, né? Claramente proferidos por quem não entende de pedagogia, né? Claro que as pessoas que não entendem de pedagogia, ou que não conhecem o trabalho do pedagogo, eles às vezes, justamente por não conhecerem, eles simplificam e tratam de uma maneira, não vou dizer pejorativa, mas uma maneira caricata, né? Que eu não acho interessante. Eu acho triste isso. E na universidade não é diferente, né? Por exemplo, educação matemática, que é a área que eu trabalho, né? Eu tenho colegas da universidade que às vezes falam assim: pô, Matias, educação matemática é aquela coisa de brincar de canudinho, massinha e cartolina, sabe? Fazem pouco de uma ciência de pesquisas que são credenciadas, tanto quanto as suas em matemática pura, né? Então são preconceitos que nascem de uma ignorância acerca da área, né? Acerca do que seja emoção, acerca do que seja humanidade. São slogans que nós repetimos, que nós adotamos, e que eu acho que nós temos que combater, nós temos que destruir certos slogans, né? É muito interessante, eu queria recomendar, por falar em slogan, um livro muito interessante chamado Matemática e Língua Materna, do meu caro colega Nilson José Machado, onde ele fala um pouco sobre slogans e sobre os slogans em torno da matemática. Vale a pena a leitura. Vamos então prosseguir, vamos então seguir adiante. Matemática e emoção na dimensão cultural. Quando essa história começa? Isso é uma coisa interessante. Quando que matemática e emoção, eu não vou dizer que elas se divorciam, mas quando que esse abismo, essa fratura entre as duas se consolida, né? Então houve, na história da humanidade, particularmente nos séculos 18 e 19 e a passagem para o início do século 20, um grande movimento que se deu nas artes de modo geral. Quer dizer, depois do período clássico, quando chega o século XVIII, já começa com uma revolução industrial, as coisas mudam um pouco, isso tem um impacto nas artes. Então surge no século XVIII um movimento chamado romantismo, sobre o qual eu vou falar aqui bastante hoje. Esse romantismo
ele não apenas se deu na literatura, ele não foi um movimento literário, foi um movimento filosófico, foi um movimento artístico de modo geral, na música, na pintura. Então eu queria falar um pouco sobre isso. E depois como que esse momento do romântico, filosófico do romantismo, como ele passou para o pós-romântico, como foi a migração para o próximo movimento que rompia com o romantismo, como se deu esse rompimento e as características, né, do novo posicionamento. Tá? Então, essa fratura, como eu falo, ela realmente se consolida no final do século XIX e no início do século XX. Grosso modo, no período entre 1880 e 1935. Eu queria chamar a atenção de vocês do seguinte: quando eu falar século XIX, eu não estou falando século que começa 1801 e termina em, sabe? Não é o século cronológico. Eu estou olhando agora o século de uma maneira processual. Quer dizer, o século XIX, se nós observarmos bem, ele dura até pouco depois do início do século XX, nesses termos expandidos. Quer dizer, o século XX realmente começa em 1914, 1915, né, com a Primeira Guerra Mundial. Mas o início do século XX, cronológico, ele ainda tem toda a influência do século XIX. Então eu peço uma certa tolerância de vocês, um entendimento de que, quando eu falar século XIX, eu não estou falando do século XIX cronológico, eu falo do histórico, que por vezes ele é expandido, pode ser visto de uma maneira mais longa, mais curta, enfim. Então, eu falo particularmente do final do século XIX, né? Então, vamos seguir. Nas ciências, onde dentro das ciências você começa a perceber um certo rompimento e um endurecimento do tratamento axiomático, formalista, né? Isso começa com o Círculo de Viena, nas décadas entre os anos 20 e 30 do século XX. O Círculo de Viena, eu falei sobre ele no episódio passado. Ele foi um grupo de filósofos em Viena, na Universidade de Viena, que grosso modo estabeleceu parâmetros muito duros em relação à ciência, né? Isso vinha desde eu falei também no episódio passado sobre o Mach, o cara do cone de Mach. Lembra que eu falei com vocês que ele fez um posicionamento, uma estruturação axiomática para a mecânica clássica? Né? Isso era um programa do Círculo de Viena. Né? Então o Círculo de Viena se envolveu com vários filósofos, com filósofos da linguagem, como Wittgenstein, na sua primeira fase, na fase do Tratatus, e com outros. Popper depois, né, chegou, também participou, atravessou o Círculo de Viena e trouxe um outro posicionamento da ciência. Mas na ciência, na física, o Círculo de Viena ele consolida um posicionamento que, digamos assim, traz textura a essa fratura entre racional e emocional. Na matemática, a filosofia formalista, que eu falei no episódio passado. O pessoal que não assistiu, assiste o episódio passado. Lembra da filosofia formalista que eu falei com vocês? Pois então, ela é uma filosofia da matemática que trata a matemática como um jogo manipulativo a partir de certas premissas iniciais, chamadas axiomas. E é um jogo de manipulação lógico-dedutiva. E a matemática é confundida com a sua apresentação formal. Eu falei sobre isso. Foi isso que o Círculo de Viena estava propondo para as demais ciências. Né? A filosofia formalista, com Hilbert, propôs isso para a matemática. Nas artes, o movimento romântico, que tem o seu centro, né, no século XVIII, na passagem do século XVIII para o XIX, vive o século XIX.
e essa passagem para o final do século XIX é quando o romantismo ele já se enfraquece, né? Claro que houve no século XX músicos, artistas de modo geral, que ainda persistiam na corrente romântica durante o século XX, tinham ainda uma influência romântica, mas o movimento de uma certa maneira caiu. Na literatura, quem lembra o parnasianismo, Olavo Bilac, quem lembra disso, Vicente Carvalho, né? Foi um movimento literário que foi inspirado nas ideias do positivismo lógico e do realismo, né, em oposição ao romantismo. Então tudo isso era final do século XIX. E eram movimentos que rompiam o posicionamento romântico. Isso tinha a ver com todo o movimento sociocultural que aconteceu na Europa. Isso é muito interessante, importante de se falar, né? Sobre a questão depois das guerras revolucionárias do século XIX, quando Napoleão perdeu a batalha de Waterloo. Quer dizer, depois da Revolução Francesa, a nobreza já tinha sido, eu não vou dizer extinta, mas ela foi quase extinta, né? Não havia uma grande nobreza, né? E após a Revolução Francesa e as guerras revolucionárias, você tem uma consolidação de uma burguesia, de uma classe média, né, na Europa, do que hoje nós chamamos de Alemanha. E para os artistas que normalmente eles eram empregados ou eram financiados pelos grandes, pela grande nobreza, né, eles passaram a ser financiados em menor escala pela burguesia, pela classe média. Então o trabalho do músico se popularizou, a figura do músico não era aquele músico professor do duque, ou ele virou um músico autônomo, né? O pintor, o artista, a figura do professor, né? Isso ganha muito espaço no século XIX. Isso teve um impacto nas artes, né? Talvez a substantivação de todas essas práticas culturais, de indústria, de trabalho, isso tenha trazido um rompimento, né, com o movimento romântico um pouco mais significativo. Na música, né, o rompimento pós-romântico, depois do século XVIII, entrando do XIX adentro para o XX, a gente teve, no início do século XX, alguns movimentos interessantes de rompimento com o romantismo. O nacionalismo foi um deles, em um certo sentido, que havia toda uma questão política muito forte relacionada à música, relacionada a outros autores e atores do processo que estavam trabalhando nas Américas, enfim. Então, de um modo geral, depois do nacionalismo, a gente teve o dodecafonismo e o serialismo. Teve o expressionismo ainda também, de Schoenberg, que passou por uma fase mais experimental de rompimento. Eu queria falar um pouco sobre isso. Mas o que eu falo para vocês, de um modo geral, é que há dentro desse espaçamento entre matemática e emoção, entre razão e emoção, entre o objetivo e o subjetivo, há todo um conjunto de movimentações culturais envolvendo várias dimensões, artísticas, né, literárias, musicais. Então o termo romântico, ele nasce no início do século XVIII, e ele era entendido como algo fantástico, lendário, imaginário, ideal, né? A arte romântica, ela queria transcender o tempo, a ocasião, a localidade, né? Ele queria alcançar a eternidade, ele queria ser atemporal, ele queria ser livre, né? Aquela coisa da arte clássica que tinha uma estética com algumas regras, né? ou de simetria, ou de certos comportamentos harmônicos na música, por exemplo.
os intervalos de variação harmônica na música, né? Isso tudo no romantismo foi muito ampliado, né? A coisa do movimento emocional, a exploração da emoção, né? As variações tonais, né? Quando você havia mudanças de tom dentro da música, você teve intervalos maiores, né? Ou você tinha vozes dominantes, assim, uma música mais homofônica, em termos de... Você sentia, por exemplo, uma melodia bem construída que você canta quando você ouve. Eu vou dar aqui alguns exemplos interessantes. Né? O artista romântico, né, típico, ele cultivava o desejo permanente, sempre desejar, a questão da melancolia, essa sensação de incompletude, de busca, né? Pensando sobre a vida, sobre o amor, sobre a morte. Então, várias obras artísticas, obras musicais, óperas foram compostas sobre o amor, sobre a morte, né? Sempre em uma perspectiva mais subjetiva. Então havia, nesse século XVIII e no início do XIX, até meados do século XIX, uma forte veia romântica, né? Eu vou falar de Beethoven aqui. Então, durante... Isso aqui eu falei com vocês, né? Uma coisa bem interessante que aconteceu é que depois da Revolução Francesa, né, e as guerras revolucionárias, que acontecem mais ou menos na primeira metade do século XIX, 1815 foi quando Napoleão perdeu a guerra. Então, os filósofos iluministas desse período, eles fizeram um forte ataque à religião e à igreja. Então, nesse sentido, a arte romântica, por cultivar o ser, a subjetividade, a vida, o significado da vida, de uma certa maneira, a arte romântica, ela trouxe alguns confortos que antes eram ocupados pela igreja. Isso é uma coisa bem interessante, né? A arte chegando para ocupar um espaço que antes era ocupado pela igreja, né? Isso é uma coisa interessante. Bom, ao longo do século XIX, aí é que começa a história. Qual foi a guinada? É que começa a haver um posicionamento de defesa da arte pela arte, a arte como algo absoluto. A arte pela arte, quer dizer, o entendimento da arte, ela não pode estar relacionado com as pessoas, com a vida, tem que ser algo que transcenda as pessoas, né? Que não esteja relacionada às perspectivas culturais, né, individuais, são coisas mais amplas, transcende as pessoas. A arte está acima de tudo, né? Então a obra artística, ela deveria ser um documento da arte. Isso é uma coisa que muito interessante, né? Para um público genérico, imaginário, um público, o grande público, né? Sem que houvesse articulações socioculturais, como eu falei. Então na música, por exemplo, uma coisa curiosa, houve uma ênfase na música instrumental, por exemplo. Uma coisa para se fugir das palavras, é uma coisa curiosa, né? Você dá uma ênfase, né, assim, maior ao instrumental, né? Quando digo fugir da palavra, é fugir de significados, né, que fossem ditos, que fossem postos, né? Então a música, ela não era mais vista como uma imitação dos modelos do discurso e da retórica. Isso é uma coisa curiosa, porque a música clássica, até antes, quer dizer, no barroco, se você ouvir Bach, o barroco, por exemplo, ele vem da voz, quer dizer, né? Ele vem do discurso, né? Então, na música romântica, a retórica, o envolvimento, a tensão, o relaxamento, né? Então, essas variações, isso tinha que ser transposto, tinha que ir além, né? Deveria ser algo orgânico, né? Algo com seu próprio processo de desenvolvimento. Então, eu vou colocar o seguinte, eu queria mostrar a vocês algumas coisinhas aqui. Romantismo e pós-romantismo. Então, na literatura, por exemplo, o movimento do romantismo teve em Castro Alves, Gonçalves Dias. Castro Alves, ele foi
um escritor que viveu esse movimento, mas trazia ingredientes sociais fortes para sua obra. O Navio Negreiro, a Canção do Africano, né? Então, isso era, olha, 1863, você está no meio do século XIX. Né? O Hino de Apolo, que é de 1824, primeira metade do século XIX, esse Hino de Apolo é tão lindo que eu trouxe aqui para vocês, que eu preciso ler a vocês. Ele é lindo. Que é o seguinte, olha só que beleza. Esse aqui é a chama do romantismo, é a essência, né? Percy Shelley, que era um inglês. Eu sou o olho com o qual o universo contempla-se e se conhece como divino. Toda harmonia do instrumento ou verso, toda profecia, toda medicina é minha, toda a luz da arte ou da natureza. A minha canção, vitória e louvor, por direito pertencem. Quer dizer, lindo, algo visceral, algo que liga a ele, o mundo, o universo a ele, a pessoa. Então isso era a essência do romantismo. O subjetivo, a emoção, o sentimento. Então isso em meados do século XIX. Né? No pós-romantismo, você tem, por exemplo, no parnasianismo, eu escolhi aqui um texto que eu adoro, que é O Velho Tema, de Vicente Carvalho. E eu vou, no final hoje do episódio, eu vou falar o Velho Tema para vocês. Eu vou encerrar com o Velho Tema, um presentinho do tio Matias para vocês, tá? Então, na pintura, por exemplo, eu trago uma obra que é O Homem Desesperado, de Gustave Courbet, de 1845. Então veja a questão a expressão do sujeito, veja só. A Maja Nua, de Francisco de Goya, início do século XIX. Então essas foram obras do movimento romântico na pintura. No pós-romantismo, por exemplo, eu vou pegar a Baporu, de Tarsila do Amaral, tem uma influência do cubismo. Então repara na diferença. A arte pela arte, assim, você se descola de uma realidade, da forma, do que se espera, do contexto real, e você aqui no caso de Tarsila do Amaral, essa obra tem muita influência do cubismo, que foi um outro movimento interessante. Por exemplo, o Grito, de Munch. Então você repara a diferença, que são obras que comunicam, o estilo de comunicação é completamente diferente. Né? Quer dizer, então há no movimento pós-romantismo uma certa percepção da arte pela arte, do artista pelo artista, da relação dele com a arte dele, e um isolamento das questões que envolvem o público, ou envolvem o contexto cultural mais diretamente. Aí na música, eu queria colocar para vocês alguns trechinhos rápidos, para vocês ouvirem, eu não vou entrar muito nisso, mas, por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven é uma das obras-primas, né? Em dó menor. Deixa eu colocar aqui, olha, para vocês ouvirem um trechinho. Essa é famosa. Então, o que você repara? Você repara, sabe? Então você sente intensidade, você sente dinâmica, forte, fraco, a pausa, o drama. Ah, essa é aquela música do Beethoven. Então você canta, você tem uma melodia, uma voz que se coloca com clareza, a pausa, o drama. Isso é extremamente romântico, né? Eu venho trazer um outro exemplo a Sinfonia Fantástica de Hector Berlioz. Maravilhoso, uma peça. Olha só.
tenso, né? Agora, depois, na passagem do século XX, um compositor chamado Arnold Schoenberg, ele propôs o que ele chamou de uma metodologia composicional, chamado o dodecafonismo, aonde ele estabelecia regras iniciais que deveriam ser seguidas, quase como axiomas na música. Olha, você tem que usar 12 sons que não tem muito a ver um com os outros, e você vai fazer séries de notas. Você não pode repetir notas de uma mesma série, ou se você repetir uma nota, você só vai poder repetir depois de ter tocado todas as 12. Você não pode dobrar oitavas, você não pode ser assim. Então ele fez uma parametrização composicional. E isso gerou um estilo de música que, para o grande público, que não se comunicava tanto com a emoção, com esses grandes temas mais grandiosos, né? Até alguns temas do próprio nacionalismo, coisas que foram feitas posteriormente, com Wagner e tudo mais, eram estilos que não haviam assim uma melodia bem consolidada, que fosse mais dramática, ou a questão harmônica. Então eu vou aqui mostrar para vocês a primeira obra da dodecafonia, da Arnold Schoenberg, que é a escada de Jacó. Eu vou aqui mostrar um trechinho para vocês. Então, só para vocês terem uma ideia, isso não foi muito apreciado pelo grande público, sabe? Esse estilo ele não foi tão apreciado pelo grande público. Então vocês notam assim, diferenças muito grandes do que vinha acontecendo antes da primeira metade do século XIX e, por exemplo, como isso na música, eu estou dando exemplos de algumas perspectivas de mudança. Então, essas transformações e percepções, elas se estenderam, como eu falo, para o exato e o humano. A ciência exata e a ciência humana. Razão e emoção. E essa cisão ela chegou, particularmente no Brasil e também no mundo, no máximo no final da década de 60 do século XX. No movimento da matemática moderna, por exemplo, e na série Jornada nas Estrelas, né, que é uma série da década de 60. Então, no auge da década de 60, da Guerra Fria, da corrida espacial, eu tinha uma série televisiva sobre o espaço, Jornada nas Estrelas, e havia um sujeito que era live long and prosper, né? Lógica, a frieza, né? Sem emoções, né? Então isso era todo um movimento que chegou nas escolas no final da década de 60, década de 70. No Brasil isso teve ainda uma conjunção com um momento político bastante complicado, e isso acabou sendo ainda mais reforçado, particularmente aqui, né? Então, a síndrome de Spock, né, vivida no senso comum, entre matemática e emoção, entre erudito e popular, ela mora justamente nesse espaço, entre o amor e o ódio, o gênio e o burro, o elitismo. Quer dizer, o Arnold Schoenberg, quando esse da dodecafonia, quando o público criticou, e ele recebeu muitas críticas em relação àquela música, ele disse: se arte fosse para todos, então não seria arte. Eu pergunto a vocês já ouviram algo sobre matemática? Sobre isso? Né? Caramba, será que na matemática a gente não faz a mesma coisa? Ou alguns dos nossos colegas não fazem? Bom, eu não faço isso, mas alguns colegas meus fazem, sabe? Tem uma visão elitista, sim, da matemática, né? Então isso
é algo que vem de longo tempo e a gente colhe frutos dessa árvore, né? Algumas perguntas. Matemática e emoção. Já está quase chegando na hora de parar, vou voltar para nossa enquete já já. Mas uma pergunta óbvia que eu queria fazer a vocês. Deixa eu ver quem tá. Só quem tá aqui no nosso chat. Débora Moraes, Débora Kelly, Ângel, tá aí, Jober, boa noite, Priscila Lobo, boa noite, todo mundo, boa noite. Então, a pergunta que eu queria falar com vocês é: poderia alguém, sobre matemática e emoção, tá? Sobre o racional e o emocional, eu pergunto a vocês o seguinte: poderia alguém realmente se comportar de modo puramente racional e lógico, sem que houvesse a influência da emoção? Vocês acham que isso é possível? Eu pergunto a vocês. Poderia alguém realmente se comportar de modo puramente racional? Um matemático puramente racional? Será? Outra pergunta. Será que a condição emocional de um indivíduo não seria capaz de dificultar as suas tomadas de decisão racionais? Eu digo, quando você está emocionalmente afetado ou em algum contexto emocional singular, será que esse contexto emocional não poderia interferir nas suas decisões racionais? Seria possível blindar a razão de toda emoção? Seria possível a matemática blindar o corpo, blindar o sentimento? Se tudo que as pessoas manifestam em relação a ela é ódio ou amor, horror, medo, paixão, fixação, a matemática mobiliza emoções de todo jeito. Será que durante, por exemplo, a resolução de um problema de matemática, você que é professor, está me ouvindo, você está trabalhando com a sua turma, todos os alunos estão trabalhando com você, será que durante a resolução de um problema, será que a razão de um estudante, sozinha, apenas ela, saberia quando começar ou parar de avaliar as relações de custo-benefício que fazem parte do problema em estudo? Quer dizer, será que os seus estudantes estão discutindo, pô, o que a gente vai fazer? É melhor fazer isso do que aquilo. Pô, isso aqui não é bom não, isso aqui é ruim. Ah, eu acho que isso aqui é legal. Ih, tive uma ideia. Será que durante essa escolha, o envolvimento com a possibilidade, será que não seria a emoção, o tempero, o gancho que seleciona justamente os encaminhamentos racionais? Será que não seria a emoção que nos mantém, que nos preserva, ou que nos retira, que nos lança de uma situação racional? Não seriam justamente as nossas emoções que dariam força, alimentariam, subsidiariam as nossas escolhas, as nossas classificações sobre as nossas conquistas, se elas foram satisfatórias, se elas foram suficientes? Ai, eu consegui fazer aquilo, pô, eu acho que agora tá bom, acho que agora deu certo. Eu falo isso sem emoção? É possível fazer um julgamento parametrizado totalmente por parâmetros racionais? O ser que faz matemática é impossível, né? Não seriam justamente as nossas emoções que nos retirariam do repouso? Eu digo, quando a gente está parado, não é a emoção que nos puxa para frente por meio da sensação, a curiosidade, o desejo de arrebatar alguma incompletude, algo que me falta, a sensação de que me falta me faz ir à frente, me faz ir adiante, né? A sensação de incompletude, ela pode ser uma... Isso que eu estou falando é altamente romântico. Isso é romântico.
né? Os gregos, apesar do romantismo que eu falei estar no século XVIII, digamos, ou no XIX, digamos, né? A filosofia romântica, eu poderia ver esses parâmetros e muita coisa que os filósofos gregos fizeram. Então, nossa. Agora, deixa eu chegar mais perto da pessoa, do indivíduo. E como que a matemática humanista se relaciona? Veja, para a matemática humanista, as emoções são indissociáveis da nossa vida racional. Quer dizer, não dá para separar. Para a matemática humanista, emoção e razão são indissociáveis. A razão nasce da emoção e vive de sua morte. Eu me afeto, eu reflito, eu amadureço, eu substantivo. E a minha emoção conversa dialeticamente com a minha razão. Razão e emoção têm uma relação dialética. Eu posso ser afetado, isso me faz refletir e racionalizar algo. E aquela minha emoção se arrebata na substantivação racional, na minha reflexão. É muito comum eu estar, às vezes, no trânsito, um sujeito me fecha e eu emocionalmente sofro um desequilíbrio e eu ajo de forma irracional. Quer dizer, uma grande componente emocional pode me tirar a razão. Ou, às vezes, racionalizar demais pode me colocar em um processo de clausura que me blinda da emoção. É como se fosse uma gangorra. A razão nasce da emoção e vive de sua morte. Ao contrário do que propuseram Descartes e Kant, que são dois filósofos, né? Descartes, do século XVII, né? Kant, século XIX, que o raciocínio deveria ser feito de uma forma pura, dissociada das emoções, né? Na verdade, são as emoções que permitem o equilíbrio das nossas decisões, assim como a nossa permanência diante dos problemas. Isso é um assunto que eu quero falar hoje, a questão da permanência. Eu quero muito falar sobre isso. Tem dois autores interessantes, um chamado Henri Vallon e outro chamado Antônio Damasio. Henri Vallon foi um psicólogo, médico do início do século XX. Ele tem todo um trabalho envolvendo a emoção, a cognição e a corporeidade. Eu vou falar bastante sobre ele quando eu falar do projeto Drumat, lá no Benjamin Constant, que eu falei com vocês sobre ensino de matemática para os jovens cegos, deficientes, né, os jovens cegos ou com baixa visão. E Antônio Damasio, que é um neurologista, neurofisiologista, e ele tem nos dois estudos profundos entre razão, emoção, cognição, né, e corporeidade. Eu recomendo esses dois livros. Vale a pena muito a leitura. É O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano, do Antônio Damasio. Isso é um livro clássico maravilhoso. Todo cientista deveria ler. Então todos os colegas que fazem matemática, física, estão me ouvindo agora, vejam esse livro e, sei lá, de repente se não gostar de carnaval, já embute ele. Já manda pra dentro, que é maravilhoso. Henri Vallon tem um livro difícil de achar, acho que ele já está esgotado, chama As Origens do Caráter da Criança. Esse livro mudou a minha vida de uma maneira absolutamente inesperada. Eu vou falar sobre ele nos próximos episódios. Que bacana, que é do Leonardo Muniz. Olha aí, o Leonardo está perguntando o seguinte, ó, seria possível ensinar matemática a algum aluno com necessidade específica sem nos emocionarmos? Se ensinar a um deficiente visual não te traz emoção alguma, então nada foi ensinado. Esteja certo disso, Leonardo. Eu digo a você o seguinte, eu passei 2 anos lá no Benjamin Constant e eu falo a você que esse período ele me emocionou muitíssimo. E mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver a educação. Hoje, a matemática humanista existe por causa
dessa experiência. Ela não existiria se não fosse essa experiência. Tá certo? Eu acho que ser professor é se emocionar. Porque a emoção é o que te conecta ao outro. Não é a razão que te conecta ao outro puramente. Né? É uma relação muito frágil. A relação racional, ela é muito frágil. Né? Então, eu realmente acho que não é possível. Sua pergunta foi muito legal. Né? Olha, tem uma outra pergunta aqui, que é da... Não uma pergunta, mas é um comentário da Marcele. Né? A Marcele está colocando o seguinte, ó, a razão sozinha... Ops. A razão sozinha não saberia quando começar e parar. Afinal, olhamos nossos alunos e percebemos se fizemos ser entendidos. Sem dúvida. Quer dizer, você repara que isso aí é uma coisa importante, né? Nós somos professores. Eu queria falar sobre isso, né? Esse é quase que um slogan da matemática humanista, que, por sinal, outro dia, uma amiga minha falou isso aí no Jornal Nacional. Ela estava dando uma palestra e ela falou, falei, pô, ela pegou o slogan da matemática humanista, que é o seguinte: nós não somos professores de matemática, nós somos professores pela matemática. Então, Marcele, eu acho que quando a gente ensina matemática, a gente está trabalhando com os nossos alunos, né? Não é só a matemática o fim, a matemática é o meio, né? A emoção, tratar com a emoção do nosso aluno e como ele se emociona com o outro, com a emoção do outro, lidar com a emoção do outro, com a razão do outro, com a crítica, com a sugestão, né? A persistência diante do problema. Por que um estudante desiste? Por que ele larga o lápis, né? É por algo racional? Né? É por alguma característica intrínseca dele? É biológico? É genético? Claro que não, é emocional. Né? Então, quando nós trabalhamos resolução de problemas de matemática com grupo de jovens, né? Com deficientes visuais, né? Ou com grupos que compartilham, como todos os grupos compartilham, as suas especificidades, as suas verdades, as suas histórias, a gente tem que lidar com isso como algo real, porque é real. É real. Você não vai separar a casa do sujeito. Você não vai separar o trabalho do sujeito. Tudo faz parte. É indissociável, né? Vamos lá. Mais uma pergunta. João Rodrigo está fazendo a pergunta aqui. Matias, é impossível ensinar sem emoção. Para que haja uma aprendizagem significativa para alguém, precisa passar o conteúdo com uma pitada de emoção junto. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Até porque, eu digo o seguinte, João, repara só uma coisa. Significado é algo que você atribui com emoção. Significado não é carimbo. Significado é vínculo. Vínculo que perpassa a emoção. Então a aprendizagem significativa, os colegas que estudam, Ausubel, etc e tal, deixa eu só dar uma. Eu digo a vocês que a aprendizagem significativa, o significado é impossível de se dar livre da emoção, desconsiderando-se a emoção. Né? Então, um professor deve lidar com isso. Né? Se o professor de matemática acha que ensinar matemática é meramente apresentar o conteúdo como quem apresenta as características de um carro, ele é um péssimo professor. Tá certo? Parabéns, João. Isso é uma sensibilidade aí bacana sua, ter colocado isso daí. Vou fazer mais uma. A Ângel tem um comentário aqui interessante. Deixa eu colocar aqui o da Ângel. Que é o seguinte. Sabe, professor, nas escolas que trabalho, tem colegas que jogam a famosa piadinha. Com o tempo,
ela perde o tesão pedagógico. Levei anos para, na verdade, saber que eu sou seguidora da matemática humanista. Pô, Ângelo, obrigado. A matemática humanista, é isso que eu quero colocar a vocês, assim. Não entendam a matemática humanista como uma iniciativa do Matias, como um programa. É um posicionamento filosófico que existe. A matemática humanista, ela existe há muitos anos. Tá certo? Né? Eu vou, em breve, falar um pouco sobre o Hertz, que é um dos precursores, a minha experiência com ele, o tempo que eu passei com ele, contar um pouco da história da filosofia humanista em si. E eu ouvi isso de você, Anjo, que é uma professora, eu te sigo também no Facebook, vejo super seu engajamento, né? As atividades que você prepara, a paixão que você fala das atividades que você faz, você sempre está presente nos programas, dá super carinho. O envolvimento, isso me traz assim, uma recompensa muito grande, né? Então é isso, eu acho que a matemática humanista é uma sensibilidade, uma predisposição ao ser, ao aluno, à cultura, à história, à escola não como um prédio, mas como uma instituição sociocultural que tem uma função, entender educação de uma maneira ampliada, de uma maneira estendida, que inclui as pessoas, a ética, a felicidade. Isso é fundamental, né? Obrigado. Vamos então seguir adiante. O lápis, olha aí, eu falei do lápis na mão, a persistência, né? Isso foi uma coisa que eu confesso a vocês que eu não ia botar isso na minha fala de hoje, mas eu me lembrei de uma história que teve na minha universidade. O pessoal falando, muitas vezes justificando dentro da universidade o fracasso dos estudantes pela falta de garra, falta de resiliência, falta de persistência, os alunos, né, a capacidade de persistir. Mas quando fala isso, fala de uma maneira absoluta, de uma maneira desconectada de contextos que extrapolam o aluno e deixam a persistência como uma qualidade, uma característica intrínseca, né, a priori do estudante, sabe? Eu acho isso um horror, né? E o que eu quero falar é quanto tempo que quando você tem um estudante que faz a matemática e a gente, quando eu digo a gente, não a gente que está aqui não, eu digo a gente, cultura, quando a gente prega uma matemática só de certo e de errado, quanto tempo um estudante consegue ficar com lápis na mão, insistindo na resolução de um problema, que ou tá certo ou tá errado? Quanto tempo, né? Por até quanto tempo o permanente sucesso e o permanente fracasso não invadem a gente, não entram dentro da gente, essa emoção, e nos envenena o sucesso permanente ou o fracasso permanente nesse olhar do certo e do errado? Por até quanto tempo que ele não invade a gente e quebra a relação com o professor, quebra a relação com os nossos pais, com os nossos amigos, a nossa relação com nós mesmos, conosco, a nossa relação pessoal, a nossa autoimagem. Gente, eu tive uma professora de 4ª série do primeiro grau, era primeiro grau, 1976, não, 77, 1977. Caramba! Ela era uma professora que ela me chamou diante da turma e falou: esse aqui é o burro, porque eu tinha entendido errado um problema e eu fiz errado. Aí ela me chamou na frente da turma e falou: esse cara aqui é um burro, e me fez sentar. Isso me gerou uma péssima relação com a matemática, que eu só consegui me livrar depois, anos depois. Então, e também digo o seguinte, quando a gente tem permanente sucesso, é a mesma coisa. O veneno é outro. Deixa eu falar sobre isso. Veja, por quanto tempo o permanente fracasso não vira acusação de burrice, né? E o permanente sucesso, afirmação de talento. Nossa, o cara é um gênio. Nossa, ele é tão inteligente.
Muitos que têm êxito permanente em matemática, que são chamados de gênios toda hora, eles constroem vaidades. E aí, as pessoas que estão me ouvindo têm certeza que vocês devem concordar comigo, ou já tiveram experiências de pessoas assim. Professores de matemática, assim, extremamente vaidosos, né? E por vezes, essas vaidades construídas por eles se enclausuram, eles se fecham em mundos próprios, onde eles ficam exercitando essa vaidade, né? Onde eles são bem-sucedidos sempre, num ato narcisista permanente que eles mesmos assim construíram, né? O espelho de Narciso às vezes é feito à mão, né? Tornam-se frágeis, por exemplo, essas pessoas, esses gêniozinhos, as pessoas chamadas de muito inteligente o tempo todo, né? Eles por vezes tornam-se frágeis ao se depararem com frustrações e quebram diante de críticas, se isolam, têm dificuldade de trabalhar em equipe, rechaçam as filosofias humanistas que incluem perspectivas ligadas às pessoas, ligadas à cultura, né? Às vezes o sujeito vira um menino mimado que não consegue receber uma crítica, ele quebra, ele dá chilique, ele esbraveja, ele não consegue trabalhar em equipe. E isso veio de uma percepção da matemática na qual ele se encaixou bem, o cara bem sucedido, ele sempre faz certo, então ele é o gênio, ele é o inteligente, e ele se enclausura nisso. Isso gera uma deformidade, né, o veneno do permanente sucesso. E eu digo que a gente tem que ver a matemática como algo que tem frustração, que tem sucesso, algo mais ou menos, algo equilibrado, algo da vida, algo que todos, né, sucedem de uma maneira, ou fracassam em alguma maneira, ou vão mais ou menos, ou nenhum nem outro. Essa visão mais tolerante da matemática, mais equilibrada da matemática, talvez gere pessoas mais maduras, né? Resolvam problemas, ouçam uma crítica, repensem, né? Isso é fundamental. Para a matemática humanista, as dificuldades, as frustrações, elas são vistas como exercícios que têm que ser vividos em humildade, pois assim elas se configuram como vínculos a oportunidades de crescimento. Sabe? A gente tem que ser humilde diante das dificuldades e das frustrações. Ver frustração como oportunidade, não como um ataque. Então, a pessoa que é vaidosa, por vezes, vê na frustração um ataque à sua autoimagem. E aí dá um chilique. Não, eu sou um gênio! Na matemática humanista, o professor, pela matemática, ele tem algo mais a trabalhar. Exercícios de relação por meio da matemática, envolvendo a emoção. A falta de persistência de um estudante, por vezes, né, na resolução de um problema, ele desiste, né? Às vezes pode se manifestar porque ele não se sentiu vinculado àquele problema, ele não se sentiu conectado ao problema. Por uma série de motivos. Às vezes aquele problema não tem sentido nenhum com a vida dele, não o considera, ele não consegue ver significado naquilo. Ele desiste porque aquilo ele acha uma tolice, né? Não é porque ele tem, esse cara não tem força de vontade, como muitos professores da universidade reduzem o problema, né, da desistência, né, da falta de garra, o escambau, pela incapacidade do sujeito suportar uma situação que não tem significado nenhum para ele. Eu sou eu não tenho nenhuma capacidade. Se eu vejo uma coisa que não tem significado nenhum para mim, eu vou embora. Mas não é por falta de capacidade de ficar, não. É por vontade mesmo, de ir embora. Tá certo? Vontade. Por vezes, a falta de vínculo tem a ver, vamos lá, com a falta de fé na escola. Eu digo falta de fé na escola como instituição sociocultural, a formação. Eu não acho que a escola faz diferença para mim. Eu não acho que a universidade vai fazer diferença na minha vida, né? Pode prover da fome, o cara tá com fome, da falta de reconhecimento, da insegurança, da impunidade, do horror, né? Esses são sentimentos e posicionamentos que abastecem nossas emoções, né? E que contextualizam, né, a nossa relação com os problemas. O nosso equilíbrio, né, racional diante do problema, ele é afetado por isso. Então, se eu estou com fome, se eu estou com um problema familiar, né, isso não é uma questão de falta de resistência ou de resiliência,
sabe? A gente tem que ser mais humilde para entender a vida das pessoas, sabe? O entendimento de garra não pode se dar livre de análises contextuais, culturais, políticas, familiares e pessoais, tá certo? A gente não ensina o sujeito a ter garra. Eu vou ensinar o cara a ter garra. Eu vou ensinar o cara a ser resiliente. Isso não existe. Né? O que a gente pode propor é caminhos amorosos, inclusivos, esperançosos, significativos. Esses são atributos que constroem vínculos. Vínculos que sustentam a permanência. Veja, eu estou profundamente romântico hoje, mas eu realmente acredito nisso. O caminho amoroso, a relação de ensino-aprendizagem amorosa, esperançosa, inclusiva. Quando você dá voz aos seus estudantes para eles falarem, para compartilharem, espaço na aula. Professores pela matemática, vamos lá. Matemática humanista, o que é apresentar um problema? É compartilhar vínculos que se manifestam pelo desejo, pela curiosidade, sabe? É perceber as matemáticas como ações que decorrem de tais vínculos. Em vez de meros processos de repetição em um mundo de mitos, onde só há burros e gênios. A matemática dos mitos. O burro e o gênio. Não, tô fora. Isso aí é uma metáfora que eu falo toda hora, eu vou falar para vocês aqui. Eu acho que nós devemos retirar a rainha das ciências exatas, a matemática, essa visão da matemática como a rainha das ciências exatas, do trono e do pedestal que ela está. E nós temos que depô-la, pô-la no chão de terra, onde estamos todos nós, onde estão todas as pessoas, e oferecer um agasalho e um café para ela. Ver a matemática como uma coisa comum da vida, sem endeusá-la, sem torná-la algo do outro mundo, coisa de gênio, não, do mundo real, comum, do equilíbrio. Essa visão da matemática em todo lugar. Veja, está no Pão de Açúcar. Essa coisa platônica tola, né? Tola, uma tolice, né? Que desconsidera as pessoas. Você mostra a matemática lá no Pão de Açúcar, a matemática lá na costureira, no grafite na parede. Você não tem que mostrar o grafite na parede para entender que tem arte na matemática. Você tem que conversar com o grafiteiro. Mostra a pessoa, não mostra a obra. Conversa com o artista, não mostra a obra de arte. Eu vou entrevistar aqui um amigo querido chamado Euro Rodrigues sobre as relações entre arte e matemática. Então, arte e matemática deve ser entendido como o artista e o matemático, seres praticantes. Fazer matemática juntos, prezando pela liberdade do cometimento de erros. Viva o erro! Tá certo? O erro é uma bênção. Eu já falei isso algumas vezes aqui. A liberdade de cometer erros, sem julgamento, sem veredito pessoal. Você é burro, você é gênio. Diante da investigação crítica, democrática, inclusiva, agregadora, livremente manifestada. Sabe? Vamos viver os problemas e dar voz aos estudantes para eles manifestarem erros, se eles errarem. E quando eles falarem o erro, eles vão poder sofrer refutações do seu erro, né? Refutações a isso que eles estão dizendo por outros colegas. E vão poder perceber o erro e reavaliar e recolocar. Né? Então, é quase que uma coisa lacatosiana, lacatos, né? Na veia, essa coisa da refutação. Né? Junto às práticas matemáticas estão as emoções que decorrem das frustrações e dos sucessos, mas estão também aquelas relacionadas ao criticar, ao argumentar, analisar, propor, ceder, respeitar, incluir, reunir, prezar, construir e escolher. Para tudo isso há emoção. Escolher sem emoção? Construir sem emoção? Qual o resultado de uma obra dessas? Queria pedir para vocês citarem 5 qualidades que
que vocês já tenham ouvido sendo atribuídas à matemática. 5 qualidades. Pode ser? Olha, chata, complicada, encantadora, apaixonante e legal. Pronto, já mandei os meus. Olha, tem chata, tem legal, complicada, genial, desnecessária. Ó, desnecessária, isso é uma coisa incrível, né? Porque você vê que isso reflete muito da nossa dificuldade de construir significado, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Olha que legal, já tá ativado. Deixa eu explicar como é que é esse daí. Mesma coisa, já pode passar para a próxima pergunta. Olha só como é que funciona. Eu quero que vocês quantifiquem. Vocês vão ver uns controles deslizantes, um botão que você desliza, que vai de 0 a 10, tá? E eu quero que vocês imaginem o seguinte: você está resolvendo um problema de álgebra, um problema de geometria, um problema de probabilidade, um problema de trigonometria, sei lá. Eu peguei 4 temas gerais de matemática, dentro da área de matemática. E eu queria que vocês tentassem quantificar, dar uma nota de 0 a 10, 0 é baixo e 10 é alto, para o nível de envolvimento racional e emocional de vocês em cada um. Tá? Então, por exemplo, resolvendo um problema de álgebra, como é o envolvimento racional de vocês? Dá uma nota de 0 a 10. Como é o emocional? De 0 a 10. O entendimento de racional e emocional é de vocês é que mandam. Eu não quero explicar. Eu quero que vocês se manifestem livremente. E a ideia é que isso se reflita e reflita, na verdade, o parecer geral do programa. Tá? Então eu quero que vocês quantifiquem o envolvimento. E aí, os pontos eles estão andando num plano. Olha só que bacana. Quanto mais para a direita, mais emocional. Quanto mais para cima, mais racional. Então, olha só que coisa curiosa. Altamente racionais, empatadas em racionalidade, estão álgebra e trigonometria. 1 e 4 estão lá em cima. Né? Agora, a trigonometria ela está um pouco mais emocional. E a geometria está ganhando emocional. Que curioso, né? Então, de alguma maneira, geometria e trigonometria, talvez pelos aspectos geométricos, no olhar de vocês mobiliza mais a emoção. Olha que interessante isso. A álgebra, né? Pouca emoção talvez, né? Porque ela é mais manipulativa. Esse seria o entendimento. Que interessante isso, hein? Olha que interessante. Eu vou votar também. Rapaz, eu tô adorando esse negócio. Vocês estão gostando desse troço aí? Porque, gente, eu tô amando isso daí. Estou amando. E aí, eu queria saber o que vocês acharam do programa, se ele foi legal, sensacional e emocionante. Cara, eu adoro sempre acabar o programa perguntando para vocês e tendo mais uma rodada de perguntas no final. Cristiane Maria falou que amou muito o programa, muito bom. Poxa, Cristiane, seja muito bem-vinda, querida. Obrigado pela presença. Acho que é a primeira vez que eu estou vendo você aqui. Seja muito bem-vinda. Leonardo Muniz também, que ele gostou. A Ângel, a Daniele Bruno, o João Rodrigo, Débora Moraes, Priscila Lobo, Daniele Bruno, Priscila Areias, Aclice, Marcele Santos, Rafael Andrade, Jober Ferreira, grande abraço, Jober. Kelly Santos, querida, um beijo para você. Muito legal. Obrigado pela presença de todos vocês aí. Quero um livro da Matemática Humanista. Vai sair esse livro. Esse livro vai sair, ele já está em curso. Ele vai ser... Está em curso. Ele vai sair e vai ser altamente divulgado. Tá certo? Na verdade, esses programas que eu estou fazendo aqui, eles estão me subsidiando bastante em tópicos do livro. Tá certo? Ótimo, abriu minha cabeça, várias emoções afloradas, maravilhoso. Mexeu com muitas emoções, boas reflexões, aprendizado sempre.
Amei, sinto-me representado como professor de matemática e principalmente como indivíduo de uma sociedade. Cortou. Sensacional, reflexivo, muito legal. Que as emoções estão extremadas entre o amor e o ódio. Isso é um fato, né? Eu acho que a matemática podia ser algo a nos ajudar a trazer equilíbrio, né? Em vez de consolidá-lo, né? Um mundo de amor e ódio, né, rapaz? Tão maniqueísta, tão bipolar. E a gente precisando resgatar. Foi muita emoção. Eu queria fazer só o próximo episódio da Matemática Humanista, episódio 5, a geometria dos ritmos musicais, os estudos de Toussaint e o projeto Drumat. Toussaint é um teórico que estuda relações de música e matemática. E é muito curioso porque eu desenvolvi algumas relações sem conhecer Toussaint. Eu fui conhecer Toussaint anos depois. Então eu estou agora revisitando um pouco. O pessoal que gosta de música e matemática vai ser surpreendente semana que vem falar de música e matemática, ritmos, polinômios, figuras geométricas, simetria. Vai ser uma delícia. Inclusive vocês podem falar com os alunos de vocês, quiserem divulgar para os estudantes, pessoal que for professor, quiser divulgar para os alunos assistirem. Vai ser super alto astral, não vai ser essa coisa mais pesada, que hoje eu sei que foi pesado, foi bem filosófico, mas tinha que ser. Mas semana que vem não, vai ser super leve, super alegre e romântico, mas ao mesmo tempo racionalizando. Eu vou trazer uma versão bem equilibrada entre razão e emoção, em torno da prática matemática, envolvendo a minha prática matemática e musical, pessoal. Eu sou baterista, para quem não sabe que eu sou baterista também. Então tô eu aí na foto. Por sinal, queria dar crédito a essa foto feita pelo meu querido amigo André Arruda, um super fotógrafo. Escreveu um livro recentemente chamado As 100 Coisas que 100 Pessoas Não Podem Viver Sem. Ele vende esse livro no site dele, é www.andrearruda.com. Então não deixem de visitar. Essa é uma das fotos do livro dele. Ele fotografa uma pessoa com as suas atividades, que as coisas que ela faz, e essas pessoas indicam uma coisa que elas não podem ficar sem. Eu vou falar sobre essa história no episódio que vem, que é semana que vem, dia 25 de fevereiro. Vou voltar aqui lá para a nossa pergunta. Olha aí o nosso quadro. É maravilhoso. Feliz, muito obrigado pelo carinho de vocês. E eu tinha prometido falar o velho tema para vocês, né? E essa é uma poesia que eu sempre me emociono muito. Eu queria ler ela para vocês. Deixa eu só contar antes de acabar o programa, explicar para vocês o seguinte. O velho tema foi escrito por Vicente Carvalho, um poeta parnasiano, e um movimento que tentava de alguma maneira romper com o romantismo e falar de coisas da vida, coisas descoladas das pessoas, entendimentos mais objetivos. E ele fez um ensaio sobre a felicidade. Vicente de Carvalho, nesse velho tema que eu vou falar com vocês agora, ele fala sobre a felicidade e um mau hábito que nós temos de sempre colocar a nossa felicidade em algum lugar longe da gente. Esse é um defeito que muitas pessoas têm, de colocar a felicidade como algo longe da gente, quando na realidade talvez a verdade esteja na gente. A história do passarinho azul, vocês conhecem? Então, esse velho tema, ele tem um valor emocional muito grande para mim, e eu escolhi justamente essa poesia porque ela racionalmente tentava romper com o romantismo. Ela queria romper com esses aspectos mais emocionais, subjetivos.
E nesse momento eu vou usar esse instrumento racional e que buscava o objetivo para falar da minha emoção para vocês. Tá bom? Ufa, emocionante, vamos lá. Eu fico nervoso. Velho tema, soneto 1, livro Poemas e Canções, de Vicente Carvalho, 1908. Uma poesia parnasiana com a emoção que eu sinto de ter posto a minha felicidade onde eu estou, nesse momento. Um beijo, espero que vocês gostem de Velho Tema. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver. Mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida. É uma hora feliz, agora sempre adiada, que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, uma árvore milagrosa que sonhamos, toda riada de dourados pomos, existe, sim. Mas nós não a alcançamos, porque ela está apenas, sempre, onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos.